Essa história, a gente já bem sabe que aqui a gente vai falar de João. Mas eu não quero falar de João. Eu quero falar de Isabel. Com a sua Bíblia aberta no capítulo 1, no verso 7. Acompanha comigo no capítulo 1, no verso 7. Eu vou fazer menção aos versículos. A tradução na minha mão está assim, ó. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado de dias, ou idade, ou já eram velhos. Entenda já, eu vou começar nesse versículo. Nesse versículo já dá um cenário de uma mulher que não conseguiria dar à luz, porque já era estéril. E o segundo cenário disto aqui, vai entender que ela já era estéril e ainda já era velha. A ciência diz que uma mulher pode gerar até os 60 anos. Eu não sei qual é a idade exata de Isabel e não sei qual é a idade exata de Zacarias, mas entendo que já passando de idade e ainda estéril. Qual que é a possibilidade dessa pessoa gerar? Nenhuma. Aos olhos humanos, nenhuma. A ciência humana, nenhuma. Mas entenda que Zacarias, ele era reto aos olhos de Deus. Zacarias ia no templo, mesmo que não gerando, mesmo que não tendo fruto na sua casa, Zacarias estava acendendo incenso no altar. Zacarias, meio que por sorte da sua tribo, ele foi escolhido para estar no altar. Entenda isso que eu já vou dizer. Não é porque Deus não colocou na minha vida ainda, eu não vou adorar o Senhor. Eita, glória. Não é porque Deus ainda não fez na minha vida, eu não vou adorar o Senhor. Entenda, Daniel no seu capítulo 3, no seu verso 7 vai dizer: se Ele não nos livrar da tua mão, mesmo assim nós o adoramos. Entenda que eu estou mencionando Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, indo para a fornalha. Eles falam: nós vamos te jogar na fornalha se não adorar. Nabucodonosor fala: não vamos adorar, nós adoramos o Senhor. Mesmo que ele não fizer, nós ainda o adoramos. Eu venho na igreja adorar não é porque ele me coloca as coisas na minha mão, não. Eu venho adorar porque eu acredito que ele vai fazer no tempo certo, na maneira certa, do jeito certo, vai fazer para a minha vida. Glória a Deus. O cenário dessa ministração no verso 7 vai dizer que terra improvável para gerar, terra improvável para fazer. É um cenário bom que o Senhor gosta, é esse tempo. O cenário bom é esse tempo. Olha o cenário que Deus levanta a Moisés, o cenário de morte. Não tinha como criança de 3 anos correr, mas Moisés foi livre. Olha o segundo cenário através de Moisés. No deserto não tinha lugar nem fonte de água. Uma pedra se tornou torneira. Eita, glória. Olha o terceiro cenário na mão de Moisés. No mar onde o homem não consegue passar a nado, Deus fala: levanta o cajado, aponta o cajado, o mar se abre. Eita, glória. Tempo improvável. Aí o texto continua, as histórias continuam. Em Serepta ele diz: vai que eu preparei uma viúva para te alimentar. O profeta chega e não tem nem alimento. Cenário improvável para Deus fazer o provável. Eita, glória. A campanha de setembro ela é forte. São 4 líderes e um rei. O primeiro líder é Moisés, com o cajado foi provado. O primeiro rei é Abraão, com o cutelo no altar foi provado. Deus aprovou através da paixão dele. Improváveis para homem, foi provado para Deus. O segundo foi Moisés com o cajado, as coisas que eu citei aqui agora. Para homens não dava certo, mas para Moisés com o cajado deu certo. O terceiro é Davi. Se eu te pergunto qual é a prova de Davi, vocês vão falar para mim que é Davi a 5 pedras. Mas não, o tema que Deus colocou é Davi e a sua harpa. Davi foi provado com a harpa. Já era rei, ungido perante os irmãos. Mas Davi foi provado. Em vez de usurpar o trono, ele teve que cantar para Saul se acalmar. Mesmo o texto dizendo que o espírito saiu de Saul, mas Davi teve que ir lá. Foi provado com a harpa. Não foi na briga. O quarto, é Jesus. Jesus não teve cutelo. Jesus não teve cajado. Jesus não teve harpa. Jesus teve as mãos livres. Jesus teve as mãos livres. Algo improvável. Jesus não veio com mão cheia, não. Ele veio com as mãos vazias, trazendo para você água do céu, pão do céu. Deus veio trazendo para você não aquilo que você
O cenário que eu estou dizendo aqui é um cenário de 400 anos que Deus não falava mais na terra. O cenário que eu estou falando para você é que Deus não mandava anjo na terra. Ah, mas o tanque de Betesda era uma história que os sacerdotes faziam para que os impuros não subissem no templo e não atrapalhassem as festas. Não existe anjo descendo e mexendo em água, não. Porque se tivesse, Deus falava de onde vem. Deus dizia o nome para ele. Porque o texto vai dizer: qual é o seu nome? Eu sou Gabriel. Se é do céu, Deus responde: um anjo do céu desceu e livrou Pedro. Mas se é do inferno, fala um anjo impuro. Mas que anjo é esse que não tem direção, não vem de onde, não vem para onde? Aí eu vou perguntar: você está ouvindo mensagem de onde? Qual providência é essa? Qual pastor é esse? Qual mensageiro é esse? Orou, jejuou, buscou? Aonde vem essa mensagem? É do céu, é do inferno? Que seja do céu, que seja do inferno, tem direção. Mas se não tem direção, não levanta a mão, não julga, não se preocupa, tenha tranquilo. Glória a Deus! Aleluia! Volta para a mensagem: 400 anos Deus não falava. Mas o texto está dizendo que Zacarias estava no templo. Deus não está falando que tem 400 anos, nós não vê prodígio. Eu vou fazer o que no templo? Eu vou fazer o que na igreja? Deus não está falando com ninguém mais. Mas não é porque Ele não está falando com ninguém, é que eu não tenho que deixar de ir no templo. Meu Deus! Não é porque Ele não está movendo, não é porque eu tenho que parar de ir no templo. Meu Deus! Glória, meu Deus! Lindo. Aleluia, Jesus! A pregação de Mateus capítulo 4, ou João 4, se eu não me engano, a mulher no tanque, ela está dizendo: nós adora, nós canta, nós pula, nós glorifica. Mas e aí? É no templo que você tem que pedir perdão. É no templo que você tem que renunciar. Ele não disse em todo canto, não, ele disse: a casa de meu pai. Tem que ir na casa de meu pai. O Espírito Santo desceu na casa, não foi fora. Nós não somos comparados como livros, nós somos templo, então é templo que Deus habita. Deus não habita em árvores, não, Deus não habita em mato, não. No monte a gente adora, no monte a gente glorifica, mas no templo nós entregamos, no templo nós adoramos. Samuel foi gerado no templo. Entenda, o tempo se passa, sacerdote levantado. A gente aprendeu isso aqui na última aula. A gente aprendeu sobre a tribo de Abiás. A gente estudou sobre isso aqui. Tempo determinado para adoração. Tempo exato para adoração. Ah, eu não vou hoje, eu vou amanhã. O tempo exato é o tempo que Deus propõe na terra. O tempo exato é o tempo que Deus propõe. Ah, irmão, Deus só fala no domingo. Não, fala na quarta-feira, na quinta-feira. Mas o tempo de você adorar, Deus escolheu a dedo. O tempo de você glorificar, Deus escolheu a dedo. Quando você não vem no tempo, pode ver que na sua casa nada dá certo. Eu não estou dizendo que na sua casa não tem. Mas o tempo de você adorar é adorar Ele em primeiro lugar. É adorar Ele acima de todas as coisas. É adorar Ele acima de tudo. Entenda, agora eu vou entrar numa história judaica. A gente conhece a história dos Nazirados. A gente conhece a história de Ana, Penina e Eucana. A história judaica diz que se a mulher não dar fruto, ela tem a liberdade do seu esposo se deitar com outra, casar com outra. Mas entenda que o texto vai dizer que Zacarias foi fiel até mesmo ela não gerando. E eu te pergunto: a sua aliança está te proporcionando estar junto sem nada, ou está te proporcionando estar junto só quando tem a aliança? A sua aliança, eu não estou falando de casamento de homem e mulher, não, mas o casamento que eu sou a noiva e Cristo é o noivo, que eu sou a esperada e Ele é o meu noivo. Que casamento é seu? Só vai adorar quando Deus fazer? Só vai adorar quando Deus merecer? Só vai adorar onde? Entenda, esse texto é maravilhoso. Foi só a introdução. Esse tema foi dado no monte para mim. Sabe como é que esse texto foi dado? Você vai lembrar. A gente está falando do sogro do Éder, que já é senhor de idade, já cansado. Aliás, mentira, do irmão que perdeu a esposa na escada da igreja. Aí você falou assim: você lembra de quem na Bíblia? O pastor Alexandre. O pastor Alexandre estava falando: não lembra de Zacarias? Esperando no Senhor, adorando. Entende isso aqui. Primeiro momento, ele não nega a adoração no templo. O segundo, ele não nega o seu casamento. Ele não nega a sua aliança, ele permaneceu já de idade. Quando a Bíblia já fala já de idade, pode ter certeza que ela não gerava por idade acima de 60 anos. Eu não vou tirar esse mérito aqui não, mas entenda, já é passado pela ciência humana e também pela Bíblia. Já é passado de idade. A gente vê isso aqui também como Abraão e Ana.
Entenda o texto. Ele fala: eu vou adorar hoje. Hoje é o meu dia de adorar. Era o tempo dele exato para ele adorar, era aquele dia. O tempo para ele adorar era aquele dia, não tinha outro tempo. Ele ia esperar só um ano para voltar no templo. Ele ia esperar só mais um ano para voltar a adorar a Deus, acender incenso. Mas entenda, se ele não fosse naquele dia, então espera, se eu não venho no culto hoje, é daqui um ano a promessa de Deus será sobre a minha vida. Então, se eu não tenho o compromisso de estar com Deus, eu não tenho que cobrar o compromisso de Deus fazer na minha vida. Se eu não tenho o compromisso de entregar para Deus, eu não posso cobrar a Deus o compromisso dele fazer na minha vida. Mas Zacarias está no templo. Zacarias entregando, um anjo desce. Verso 17. A ira diante do Senhor no espírito do poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os despedidos e a prudência dos justos e habitar-se no Senhor. O anjo está dizendo que ele enviará alguém que terá a ira que Deus colocou sobre o profeta para que ele mencionasse as coisas na terra. Ele já estava dizendo: não vai vir qualquer tipo de pessoa na sua vida, não vai vir qualquer tipo de projeto na sua vida, vai vir alguém que vai ser usado como os profetas foram usados. Entenda que eu estou todo arrepiado nesse altar aqui. Ele está dizendo: antes que os outros falem, vai vir alguém que vai ter poder para ser calado, aquilo que vai ver sobre a tua vida. Glória a Deus. Virá. Aí ele fala, ele questiona, e a chave dessa mensagem que eu gosto, que eu coloquei no início é no 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Vírgula, interrogação. Pois sou velho, a minha mulher avançada de dias. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus e fui enviado. Entenda que toda vez que você vai fazer algo, Deus está olhando para você. Tudo antes que você vai fazer, Deus está te observando. Não só Ele te observando, mas todo o céu te olhando. Antes que o anjo desça, é aquilo que eu costumo pregar, que toda ação tem a sua. Antes que o anjo desça, talvez eu imagine aqui na minha mente pregador, a Deus falando para ele: ó, olha lá, está dando um passo. Está dando 2 passos. Está chegando à porta do templo. Está se posicionando para fazer. É imaginação minha. Quando ele começa a trocar o azeite do candelabro, quando ele começa a colocar o azeite no candelabro, a Deus dizendo: se prepara. Quando ele começa a acender o candelabro, a Deus falando: prepara. Quando ele termina, ele fala: desce. Glória! Então entenda que Deus trabalha com aquilo que Ele tem de você. O que é a reação de Deus depende da sua ação. Aleluia. A reação de Deus depende da sua ação. A gente conhece o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que é ligado na terra será ligado. Entenda que não começa do céu para baixo. Não, não. Porque se começar do céu para baixo, é justiça de Deus. Só vem do céu quando é justiça. Porque se é bênção, ela começa embaixo. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus não vai fazer nada que você não quer, ou que você não queira. Deus não vai fazer nada forçando a sua vontade de vir para o culto, porque o culto não é forçado. Deus não obriga você a vir no culto adorar. Deus não obriga você a estar na igreja adorando. Não, não. Deus coloca a oportunidade para você. Quer ir, vai. Não quer ir, fica em casa. Meu Deus. Foi assim comigo. O evangelismo meu não foi sobre pastores, não foi sobre evangelista homem, foi sobre Deus. Ou você me adora ou você fica sem isso. Foi assim que aconteceu com a nossa irmã aqui. Mas entenda, escolho eu ficar em casa sofrendo aquilo que eu não tenho amanhã, ou vou para o templo esperar o que vai vir amanhã. Eita glória. Aleluia. Porque uma coisa eu sei, se eu ficar em casa vai continuar do mesmo Glória jeito. a Deus. Aí o texto dá sequência. No verso 20. Todavia ficará em silêncio e não poderá falar até que o dia em que estas coisas venham a se realizar-se. Porém, enquanto não acreditaste nas minhas palavras. Aí eu começo algo aqui, pastor, que é maravilhoso, é sacerdote. Sacerdote, o sistema dele não é como profeta. O sacerdote é assim, ele fica esperando alguém vir entregar sacerdote. Aconteceu isso comigo, ele ouve e envia para Deus.
Deus ouve, envia para ele e devolve. A palavra de Deus, Sueli, é assim: aquilo que sai da minha boca contamina mais. Entenda, se ele é sacerdote, como é que ele vai falar com Deus? E se ele é sacerdote, como ele vai entregar aquilo que Deus falou? E se eu coloco, quando eu levo para Deus, eu sou sacerdote, mas quando Deus manda, eu sou profeta? Entenda, a palavra para Abraão foi assim: aquele que te abençoará, eu o abençoarei, mas aquele que te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. Entenda que aquilo só vai concretizar ou cumprir na vida de alguém se alguém fizer algo. Seja assim: se alguém me amaldiçoar com palavras, será amaldiçoado, mas se alguém me abençoar com palavras, eu serei abençoado. Então entenda, antes que eu abençoe alguém, eu tenho que saber se eu abençoar ou vou ser abençoado. Se eu fazer, eu vou ser feito. Se Deus te agradar naquilo que eu falei, será abençoado. Então entenda, sacerdote que não fala não consegue profetizar. Sacerdote que não profetiza não pode ver milagre. Sacerdote que não vê milagre não é sacerdote. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês vão entender porque nós vemos os versículos finais, no número 60. O sacerdote falou: eu não acredito, porque eu sou velho. Eu não acredito porque os dias estão se passando. Já tem 20 anos, já tem 30 anos, já tem 10 dias, já tem 20 dias, já tem 40 dias, já tem uma semana e nada aconteceu. Mas entenda, eu começo alguma coisa aqui que não é jargão de pregadão. Não é a maneira que você entra no culto, mas é a maneira que você permanece que vai dar vitória para você sair daqui cheio. Entenda, se eu chego no templo e fico de boca calada, eu não recebo vitória, eu não recebo a bênção. Mas entenda, se a promessa é de Deus, falando ou não vai ser gerado. Glória. Glória. Questionando ou não vai ser gerado. Glória a Deus. Buscando ou não vai ser gerado. É a promessa de Deus. Mas entenda, vai doer se você não aceitar da maneira certa. Se alguém falar para mim que eu serei abençoado, eu agradeço a Deus. Deus, seja feita a tua vontade. Mas ele não. Ele questionou. Eu não sei de onde vem. Eu não sei para onde vai. Mas vai acontecer. Isabel, o nome quer dizer Deus fiel, ou juramento de Deus, ou o Senhor é meu juramento. Eu vou ficar com a palavra Deus é fiel. Isabel quer dizer Deus é fiel. E os profetas vão dizer que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Aleluia. Mas também Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele ordenou na tua vida. Mas também Ele é fiel para tirar aquilo que Ele falou que vai tirar da tua vida. Meu Deus. Aleluia. Já conheço até algumas coisas que acontecem na nossa vida. Eu aprendi como jardineiro. Quando eu podo uma árvore, ela cresce bonita. Esse é bom. Eu só corto as pontas. Mas quando eu quero arrancá-la, eu faço um buraco no chão. Eu arranco pela raiz, ela não cresce mais. Entenda que tem coisas na nossa vida que dói, é porque Deus está tirando pela raiz. Aleluia. Sai alguém do nosso lado, dói, mas Deus está tirando, é porque não é para estar do nosso lado. Mas é melhor arrancar o mal pela raiz, doendo agora, mas permanecendo bonito lá na frente, do que crescer com praga do lado daquilo que é perfeito ao lado de Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Praga cresce mais rápido que a planta, tá? Verdade. Eu vou falar isso aqui. Eu não trabalhei nesse condomínio, mas é um condomínio de chão. Plantaram a grama, mas não molharam. Ficou bonito, a grama ficou seca. Só que a grama ficou seca, ela não cresce porque não tem água. Mas as pragas crescem sem água. Eita Deus. Praga não precisa de água do céu para crescer, não. Meu Deus. Praga não precisa de terra boa para crescer, não. Ela cresce em todo lugar, por isso que você vê tanta gente pregando, louvando, cantando, mas é praga. É Eu não forte. estou amaldiçoando ninguém, não. Porque se eu falo algo aqui, escandaliza, mas eu não estou nem aí. Porque não foi homem que me evangelizou, não foi homem que me ungiu, foi a palavra de Deus que me levantou. Aleluia. Oh, glória. Porque eu estou no tempo adorando, buscando. Mas é maravilha. Eita, Jesus, é forte. Aí, Zacarias, que quer dizer Deus lembrou-se. Gente, 400 anos. Zacarias não tinha nem nascido. O pai de Zacarias não tinha nem nascido. Os avós de Zacarias não tinham nem nascido. Os bisavós não tinham nem nascido. Você quer ver uma história? Joana, quantos anos tem a tua mãe? 88. Você tem neto ou bisneto? 89. 89. Você tem neto ou bisneto?
Neto. Então, neto, filha, avó. São 3 gerações de 89. Soma essa geração por 3. 6, 9 gerações. Para 400 anos, 9 gerações. Então Zacarias não estava nem no ventre da sua tataravó. Antes que Deus parasse. A geração de Deus vai dizer que nasceu, cresceu, morreu, nasceu, cresceu, morreu, nasceu, cresceu, morreu. Mas a promessa de Deus estava esperando o momento certo para fazer alguma coisa. Antes que Zacarias completasse 100 anos para 500 anos da voz de Deus sem silêncio, Deus se lembrou de Zacarias. Mas para Deus se lembrar de Zacarias, Zacarias precisa estar no templo adorando. Aí a função do sacerdote não é criticar os pecados de quem trouxe para ele, mas é falar: Senhor, os pecados dele, perdoa-os. Os pecados deles, apazigua. O momento do sacerdote é estar no templo, ouvindo Deus, mas lembrando de que alguém em casa está pecando, lembrando que tem alguém em casa precisando de cura, lembrando que alguém em casa está precisando de oração. Eu estar no templo não é eu esquecer os problemas, não, mas eu lembrar: Deus, eu não consigo resolver, mas o Senhor o sabe, o Senhor o pode. É eu estar no templo, não é ser melhor do que minha mãe, ser melhor do que meu pai, não, é ser igualável a ele. Eu sou do mesmo tamanho, mas eles não conseguem, eu me prostro diante dele. Tem um tal de sacerdote querendo matar a adorador, meu pai. Aleluia! Aí ele fica em silêncio e a história pula. Eu não sei quanto tempo você levou para realizar o sonho da sua vida, ou nem se chegou o tempo de ser realizado ainda. Mas essa semana, quando eu encontrei um testemunho aqui, meu coração está pulando, está exalando de alegria, porque é algo meu, não é pecado meu, porque eu me converti ao Evangelho, mas é algo que vem carregando por um peso de julgamento de outras pessoas. Mas entenda que quando a sentença sair, vai ser uma bênção dentro do meu coração. Eu não preciso contar para as pessoas, eu não preciso demonstrar para as pessoas, mas eu me ajoelhar e agradecer a Deus por cada minuto, por cada segundo da minha vida. Eu não sei quanto tempo você ainda não conseguiu, ou quanto tempo você está esperando, mas entenda, igual Isabel, não tem tempo certo para Deus fazer. É um momento normal na vida de alguém que Deus vai fazer o sobrenatural. Aí ela vai para o templo, Isabel fica em casa. O anjo fala com ele, ele fala: não acredito, fica em silêncio. O texto pula para o 57 e de modo 56 eu vou colocar aqui. A criança nasce, a promessa chega. 8 dias a criança, eles vão para o templo porque é uma lei, a criança tem que ser circuncidada. E no templo, agora eu chego na mensagem. Os homens dizem: como é que vai chamar a criança? É profético isso aqui agora. A criança vai chamar João. O sacerdote diz: não pode chamar João. A mãe diz: é João. Não pode João, porque na sua família não tem nenhum João. É João. Não pode, porque na sua família ainda não tem João. Então ela disse: vai ser pastor. Não pode, porque na sua família ainda não tem. Vai ser missionário. Não pode, porque ainda não tem. Eu não quero saber do que o homem pensa ou do que a mulher pensa. Eu quero saber porque na minha casa, se eu fico em silêncio, não nasce. Mas eu profetizo. O homem pode falar que não, mulher pode falar que não, mas é o que eu profetizo. É o que eu quero para minha vida. É o que eu quero para o meu ministério. O homem acha que eu não vou ter. Eu vou ter, porque foi a promessa de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Maravilhoso. Mas pastor, já tem 10 meses na igreja, eu não consegui Deus ainda. vivo de poder, aleluia! Já tem 4 anos de ministério, mas eu não consegui ainda. Meu Deus. Já tem 10 anos louvando, mas não consegui ainda. Já tem 50 e eu não consegui ainda. Continua. Já tem 40 e eu não tenho ainda. Entenda. Sabe por que está demorando? Projeto de homens é rápido, mas se acaba rápido. Projeto de mulheres é rápido, mas se acaba rápido. Mas sabe por que está demorando? O seu projeto nem chegou no seu coração, mas Deus tem profetizado, não é coisa humana não, é coisa sobrenatural. Ele não está profetizando uma família de adúlteros não, ele não está profetizando um filho alcoólatra não, ele está profetizando, é coisa do altar, a pessoa do altar, é Naziel, é profeta, é missionário, é sacerdote. Ele não está profetizando homens que vêm hoje amanhã se desviam não, ele está profetizando a resiliência no altar,
Mas vai doer. Aleluia. O meu ministério, ele sempre teve um chamado. E eu não escondo. Quando eu recebi do meu primeiro pastor, ele falou assim: eu vi o chamado pastoral. Eu não pensei duas vezes. A igreja que eu estava não tinha estudo bíblico, mas eu busquei alguma escola para aprender. O meu chamado era pastoral na segunda igreja. Eu era desviado, voltei, eu falei: eu quero ser sacerdote e pregador. O meu chamado veio através de dores, calúnias, de pessoas pisando, mas as pessoas que pisaram hoje me abraçam e falam que eu sou homem de Deus. Eu não julgo, eu não critico, porque foi necessário passar por todas essas coisas. Mas entenda, eu entendi, se o meu chamado era sacerdotal, eu vou sentar para aprender. Eu estava na terceira igreja, eu não pulei de ganho, não foi necessário Deus me levar para alguns lugares para me aprender como que faz o sacerdócio. Eu cheguei aqui já com uma experiência, uma estrutura. O que eu faço hoje eu vi atrás dos meus pastores não fazer. O que eu clamo hoje eu vi atrás dos meus antigos pastores não clamar. Sabe por que dói? É porque eu vejo o erro do outro, eu não vou contaminar não. Eu vou fazer diferente, eu vou mudar a história. Se tem pastor que não busca ovelha, eu vou buscar, eu não espero o filho próximo voltar não. Mas se Deus me levantou para fazer, eu vou fazer, porque se a promessa dele vai se cumprir na minha vida, chega nos dias atuais, o meu chamado foi sempre assim. Quem prega a palavra de Deus, a palavra, não usa muito de revelações, de rodar, de rodapiar, não vou questionar isso aqui, mas almeja pregar em igrejas que conhecem Bíblia, para não alicerçar na palavra de Deus. Eu sempre busquei, mas Deus me deu a oportunidade. Só que eu parei para pensar: vai doer. A do Balsão me chamou. Só que eu já tinha uma agenda para o dia 27, sábado, do Balsão e Vigília. No dia 28, o Balsão também me chamou. Aí o que eu entendo? Que em vez de eu ler só um texto, eu tenho que sentar para aprender 3 textos diferentes. Tem que pregar numa igreja de tarde, numa igreja na madrugada e numa igreja de dia. Aí eu me questiono: por que isso? É porque o seu coração almejava fazer isso. Aleluia. Mas e o descanso e o sono? É melhor eu perder o sono hoje e deitar com a cabeça tranquila amanhã, do que eu dormir tranquilo hoje, mas amanhã perder o sono para 1, 2 ou 3 semanas, esperando a promessa de Deus. É aí que eu falei dentro comigo: se quer aquilo que Deus quer para a sua vida, faça aquilo que Deus quer para a igreja de Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas Ele vos acrescentará. Isso não vem de pé. Glória a Deus. Já acabou. Entenda isso aqui, que eu tenho sempre ministrado nisso aqui. Se eu quero algo na minha vida, e se minha parede quebra, eu não vou chamar chaveiro para arrumar, porque chaveiro não entende de pedra. E se minha chave quebrar, eu não vou chamar pedreiro para arrumar, porque pedreiro não entende de chaveiro. Eu tenho que chamar a pessoa específica para cada. É o que a gente está buscando no monte. Uns foi chamado para adorar, uns foi chamado para profetizar, uns foi chamado para falar em línguas, os outros foram chamados para interpretar. Mas tudo tem um espírito de Deus. Entenda que o chamado de um não interfere no chamado de outro. Mas é tão maravilhoso isso aqui. Zacarias, que era sacerdote, anjo falou para ele: vai gerar um filho. Ele falou: não vai gerar, porque eu sou velho. O anjo disse: vai ficar em silêncio até que os dias aconteçam. Ele ficou em silêncio. No 60, eles vão perguntar qual é o nome do menino. Zacarias está em silêncio. E se Zacarias está em silêncio, quem ia registrar era o sacerdote daquele momento. Eles iam colocar o nome de Zacarias. Mas alguém entrou no meio e disse: não vai ser Zacarias, vai ser João. Entenda o que eu estou dizendo para você aqui. Antes que as pessoas comecem a profetizar na vida de você, que vai ser apenas mais um jovem, mais um adolescente, você vira para a pessoa e diz: não vai ser aquilo que está no meu coração. Porque aquilo que eu peço e profetizo na vontade de Deus, na vontade de Deus, for coincidente naquilo que aconteceu com Ana, vai ser gerado um Samuel, vai ser gerado um Moisés, vai ser gerado um Arão, vai ser gerado uma Débora, vai ser gerado Osias, vai ser gerado Ananias, vai ser gerado o profeta Zacarias, vai ser gerado Daniel, vai ser Ananias, Azarias, Misael, vai ser gerado o profeta do Senhor. Então eu quero que você
teus olhos. Pai Altíssimo, soberano Deus, fiel à tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, Pai, no culto da família nessa noite, Senhor. Pai querido, a tua igreja entrou neste culto, Senhor, Pai, achando que era apenas um culto de família, Senhor. Pai, achando, Senhor, Pai, que esse é um culto normal, Senhor. Mas este culto, Senhor, Pai, Lucas capítulo 1, Senhor. Enquanto a igreja está adorando aqui, Senhor, o anjo está descendo com a promessa. Enquanto a igreja está buscando aqui, Senhor, o anjo está trazendo a promessa. Pai querido, eu te peço, Senhor, que amanhã